Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto, com 5 minutos de café, palavra e oração, como tema da semana, escolha uma opção. Nós estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 60, um pedacinho dele, a parte B, que diz: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Queridos, nós estamos aqui no Evangelho de João, e como eu disse para vocês, o Evangelho de João ele revela aqui vários eventos, muitas coisas aconteceram no Evangelho de João. Nós vamos ver aqui a multiplicação dos pães e peixes, nós vamos ver Jesus andando sobre as águas, depois transformando a cidade, o povoado, a aldeia de Cafarnaum num grande seminário a céu aberto, com Jesus estava falando acerca de Deus, do Senhor, do céu, do reino, e aí aquelas pessoas ficavam ali aos milhares ouvindo, era fabuloso, era maravilhoso. Mas ainda no capítulo 6, Jesus ele prega a palavra. E aqui, numa dessas mensagens, dessas pregações, alguns discípulos, eles fizeram as suas escolhas diante do que eles ouviram. Perceba que eu falei anteriormente que muitas pessoas faziam discípulos. Os filósofos gregos faziam discípulos. Os os mestres da lei, os rabinos, também faziam discípulos. E Jesus aqui também vai fazer discípulos. E esses discípulos no qual estavam aqui ouvindo Jesus falar, iriam fazer as suas escolhas, as suas opções que certamente mudariam as suas vidas. E a primeira opção no qual nós vamos perceber que alguns desses discípulos fizeram foi a opção de ter ouvidos sensíveis. Queridos, entenda, o ouvido sensível não é no sentido de captar bem um som, de saber que música que está tocando, quais são os instrumentos, saber que timbre de voz é aquele que está ouvindo. Não, não é nesse sentido. Ouvidos sensíveis aqui é aquela pessoa que tem a hipersensibilidade auditiva aflorada, ou melhor, quantas vezes, antes de falar qualquer coisa, seja no púlpito, seja no ambiente social, quantas vezes nós ficamos peneirando as palavras para não sermos mal interpretados como discurso de ódio? Quantas vezes a gente vai falar sobre qualquer assunto e a gente fica olhando aquela mensagem, aquele texto, aquela frase, e a gente pensa, será que isso aqui não vai ser mal interpretada por alguém? Porque há pessoas que têm ouvidos hipersensíveis demais para estas coisas. Os discípulos aqui, ao ouvir Jesus, eles saíram irados por ele se identificar como o pão da vida. Então eles acharam que Jesus estava blasfemando. Perceba a ignorância, queridos. Só porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quando nós olhamos na palavra, Jesus lá no Antigo Testamento, ele era considerado o pão que caiu do céu. Jesus é o maná. Jesus era a nuvem que protegia o povo no deserto do forte calor, aquela coluna de nuvem. Jesus também era a coluna de fogo que protegia o povo durante o frio. E aqui Jesus ele está dizendo, eu sou o pão, sabe, o pão que sacia a fome. Eu sou o pão que caiu no deserto. E aí eles ficaram irados, eles ficaram com muita raiva, porque tinham ouvidos sensíveis. Muitos têm ouvidos sensíveis para rejeitar a palavra. Quantas pessoas, quando a gente vai falar de Jesus, eles tampam ouvidos, eles tapam o ouvido, que eles não querem ouvir um testemunho, não querem ouvir a palavra, não querem ouvir uma oração. Quantas pessoas se tornam surdas para o Espírito Santo? Quando eu olho para Apocalipse 3, versículo 6, a palavra diz, olha, é você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Espírito é esse, pastor? É o Espírito Santo. Você tem ouvidos não hipersensíveis para rejeitar algumas pregações que você não gosta, mas para ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas não têm ouvidos sensíveis para ouvir Deus, mas têm ouvidos sensíveis para rejeitar a palavra, para rejeitar uma oração, para rejeitar um testemunho, para rejeitar um louvor? Quantas pessoas dizem, religião e política não se misturam, são ouvidos hipersensíveis. Mas quando o nosso ouvido é sensível apenas para ouvir a voz doce do Espírito Santo, quantos de nós somos abençoados? Queridos, que essa não seja
a sua primeira opção de ouvidos hipersensíveis relacionados àquilo que você não gosta de ouvir, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos permita não termos ouvidos sensíveis para rejeitar a tua palavra, mas para ouvir o teu Espírito Santo, aquilo que está no teu coração para o nosso, em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. E até amanhã, se Deus assim permitir.